2354, questão 21. Tá vendo bem? Correto. Então, beleza. Então, vamos lá. As lâmpadas aqui enchendo o saco. Beleza. Então, vamos lá. Então, veja que o sinal, esse primeiro transistor, ele tem uma polarização que vem aqui do R3 e do divisor de tensão. Ok? E ele polariza o Q3. Se ele polarizar muito o Q3, a tensão de coletor tende a cair. E a tensão de coletor caindo vai fazer com que a tensão desse emissor também caia. E aí vai polarizar menos o Q1, mantendo a polarização mais ou menos constante. Então aqui o que nós temos? Nós temos um transistor polarizando o outro na configuração classe A. Esse também é a configuração classe A. E se você notar aqui, ó, visualizar, você vai ter como se fosse um resistor de coletor. Ok? O conjunto aqui representa, se eu resumir, somente como um resistor de carga. Beleza? É claro. Pode falar. Porque o Q2 em cima, ele vai ficar como se fosse um resistor em paralelo com um resistor R9, que aqui não está. Não. R8, né? Não é em paralelo. Ele, na verdade, é a resistência mais baixa desse conjunto aqui. Esse transistor é o resistor de carga desse aqui, como se fosse um amplificador classe A. O que é um amplificador classe A? É isso aqui, basicamente. Alimentação. Tudo bem que ele tem uma realimentação lá para o outro transistor, mas ele está sempre constantemente polarizado. Logo, ele é um amplificador classe A. Ok? Até aí tudo bem? Agora vamos ver. Não bastava colocar um resistor no lugar desse aqui? Não pode. Por quê? Porque quando esse transistor aqui é polarizado, a tendência é descarregar o capacitor de saída que excita o alto-falante. Tudo bem? Tudo bom. Se esse... E na hora que esse aqui corta, a tensão aqui vai subir e esse aqui vai ter que ter uma resistência baixa para carregar o capacitor. Então, olha só, uma resistência baixa para carregar o capacitor. Só que se essa resistência for baixa na hora que esse aqui está polarizando para descarregar, a corrente aqui será altíssima. Então, na verdade, eu não posso utilizar isso aqui. Eu não posso utilizar isso aqui para excitar um alto-falante, mesmo com capacitor. Por quê? Porque eu descarrego bem através do transistor, que adquire uma resistência bem baixa, eu descarrego o capacitor rapidamente. Para carregar o capacitor, eu também deveria ter uma resistência muito baixa aqui. Aí eu conseguiria carregar o capacitor rapidamente. Essa resistência que eu estou falando tem que ser bem menor que essa daqui. Então, se esse aqui tem 8 ohms, imagine, uma resistência menor que essa. Agora, se aqui tem uma resistência fixa menor do que 8 ohms e esse transistor é polarizado, nossa, vai circular uma corrente muito alta. Não só vou descarregar o capacitor, como vai descarregar uma corrente muito alta. Então, isso aqui, com o resistor fixo, não funciona. Aí, o que inventaram? Inventaram esse aqui com carga ativa. O que ele faz? Vamos lá. Como é que ele varia a sua resistência? Tá vendo esse resistor R10? Ele é um resistor de baixo valor. Tá vendo aí? Conseguiu enxergar? Então, ele é um resistor de baixo valor. Quando esse transistor está sendo polarizado e circula uma corrente para cá, eu vou gerar uma queda de tensão sobre esse resistor. Essa queda de tensão fará com que essa tensão aqui fique mais baixa do que essa. Com isso, a tensão aqui do divisor, e principalmente por causa desse capacitor, vai fazer com que a tensão de base caia e o Q2 fique despolarizado.
Então eu faço a descarga do capacitor praticamente com o Q2 despolarizado. Mas olha só, quando esse aqui parar ou conduzir bem menos, a tensão vai subir, a queda de tensão diminui bastante, tem uma carga sobre o C7, ó, queda de tensão diminui bastante, aí a tensão acumulada no C7 vai polarizar bem o Q2, não só pelo resistor, mas também pela carga acumulada no C7. Então eu vou polarizar bem o Q2, que diminui bastante a resistência, e carrego o capacitor satisfatoriamente e fazendo o cone para frente. Viu que bonitinho? Entendeu? Na verdade, é um amplificador classe A com carga ativa ou com seguidor de emissor. O pessoal chama isso aqui carga ativa ou seguidor de emissor. Negócio. Esse circuito agora que passou em amplificador de som? Não entendi, fala de novo. Esse circuito ele é aplicado em quê? Em som mesmo? Não, ele é aplicado em algumas. Como eu não vou ter uma senoide perfeita, ele é aplicado em circuitos que precisam trabalhar primeiro com frequência baixa. Entendeu? Frequência baixa. Segundo, que não trabalhe com senoide porque ele gera alguma distorção, pequena distorção no sinal, não é perfeito, não é muito linear. Então quando eu quero usar amplificador para áudio mesmo, eu uso classe B, o classe AB, mas esse aqui é usado mais para algumas aplicações especiais. Frequências mais baixas e não senoidais. Entendeu? Mas entendeu o funcionamento mesmo ou não? Esse resistor R10, ele vai ter que ser menor do que a resistência do alto-falante, não é isso? O resistor R10, para ele poder carregar o capacitor? Não, o R10 ele apenas descarrega o capacitor, tem que ser um valor baixo. Por exemplo, ó, tá vendo aqui o R10? Tá aqui, ó. Ele é para descarregar, no caso. E quem carrega ele? É o Q2. O Q2 é que carrega o C8. C2. A alimentação tá aqui, ó, mais B. Aqui tá tá vendo aí? Tá dando para enxergar o capacitor? Tá dando. Então, aqui tá o capacitor, aí vai pro alto-falante. Então o que acontece com esse conjunto? Vamos dizer aqui que isso aqui é de 2 ohms. Ok? Quando o transistor de baixo está polarizado, vai circular uma corrente por aqui, certo? Vai ter uma queda de tensão. Quando está carregado. Isso, vamos dizer que circula aí 1 ampere. Se circular 1 ampere numa resistência de 2 ohms, quanto dá de queda de tensão? Vamos dizer que vai circular 1 ampere. Eu tenho 2 ohms de resistor. Quanto dá de queda de tensão sobre esse resistor? Vixe, só que eu só faço olhando a tabela, eu estou vendo aqui memorizado. Como é que é? Eu só faço essa tensão Eu tenho o valor da resistência, 2 ohms. Tenho a corrente, 1. Qual o valor da... 2 volts. 2 volts. Então, 2 volts. Se eu disser que o capacitor está também carregado numa média de 2 volts, se aqui eu tenho 2 volts a menos, é porque aqui, olha só, 2 volts a menos, é porque a tensão de base está igual à tensão de emissor. E o capacitor está carregado com 2 volts. Então, o capacitor carregado em média com 2 volts. Se eu faço circular uma corrente que dá uma queda de 2 volts, o transistor fica completamente cortado. Por quê? Vamos colocar aqui uma tensão aqui, 3 volts em relação à massa. Mais 2 volts vai dar 5 volts. E uma carga no capacitor 3 mais 2 também 5 volts. E esse transistor está cortado, ok? Ok. Quando essa corrente diminuir, vai, meio ampere. Aí já vai dar quanto? 1 volt aqui, 1 volt.
Se diminuir a corrente, já vai dar 1 volt. 1 volt. Como esse capacitor tem 2, opa, eu já consigo polarizar o transistor de cima. Se diminuir ainda mais a corrente, vai dar 0,5, vai dar 0,2, e aí eu tenho uma boa polarização para o transistor, entendeu? É assim que funciona. Então é o seguinte, quanto mais a carga do capacitor for descarregando, vai diminuindo a corrente, aí vai polarizando o transistor em cima, né? Não é que vai... Quanto esse transistor serve para descarregar o capacitor, mas ele tem um ponto máximo de polarização. Por quê? É o sinal que faz isso. Depois ele vai diminuindo a polarização. Diminuindo, menos corrente. Aí eu começo a polarizar o de cima. Por quê? Porque esse capacitor aqui, é claro que o divisor de tensão mantém uma carga média no capacitor. Mas à medida que a corrente vai diminuindo aqui nesse resistor, a queda de tensão também vai diminuindo. E cada vez mais eu vou tendo polarização para esse transistor aqui, que é o Q2. Entendeu ou não? A corrente é de acordo com a descarga do capacitor, não é isso? É. Só que é exata. A corrente, repete aí. Não, a corrente vai diminuindo de acordo com a descarga do capacitor, né? Se o capacitor vai descarregando, ela vai diminuindo o fluxo de corrente. Sim. E aí a queda de tensão vai caindo. Não, vamos lá. Capacitor de acoplamento não pode descarregar nem carregar completamente, senão gera distorção no alto-falante. Como é que é? Capacitor de acoplamento, chamado acoplamento, nunca pode descarregar totalmente e nem pode carregar totalmente. Porque na hora que ele descarregar totalmente, não vai ter corrente aqui. E se ele carregar totalmente, também não vai ter corrente circulando aqui pelo alto-falante. Se não tiver corrente circulando pelo alto-falante, o cone fica solto. Eu falei que isso aqui deixa eu voltar a explicar. Tá vendo que tem um alto-falante. Então isso aqui também é aplicado para áudio? Também. É boa a qualidade de som? Mais ou menos. Lembra que eu te falei para outras aplicações? Nesse caso aqui está sendo aplicado para áudio, mas não é um amplificador de qualidade. Mas vamos lá. Mas você entendeu? Esse capacitor ele não pode carregar completamente nem descarregar completamente. Isso para qualquer amplificador com capacitor de saída. Então o que vai acontecer? Vai diminuir a corrente circulando por aqui. Por quê? Porque esse transistor aumentou a resistência. Mas eu não descarrego o capacitor totalmente. Aumenta essa resistência aqui, menor corrente circulante, eu começo a polarizar o de cima e o que estava descarregando começa agora novamente a carregar. A carregar. Então o fluxo de corrente é devido ao transistor de baixo, né? Exatamente. Aí quem polariza é o Q1, no caso dele, né? Isso mesmo, quem polariza é o Q1. Certo? Entendi. Quer dizer que esse Q8 ele é acoplamento, né? O Q8 não, o C8 capacitor. C8 é acoplamento, isso, exatamente. Acoplamento. Mais alguma dúvida aí ou não? Não, deixa eu falar para clarear aí. Olha lá, hein? Então, no caso, ele é um classe A ativo, né? Classe A com carga ativa, exatamente. Não é um classe A comum, que o pessoal usa um resistor fixo no coletor. Para baixa corrente, eu posso usar um resistor fixo de coletor, para baixa corrente, amplificador classe A de sinal. Mas para uma saída de som, ou uma saída de potência para alguma outra coisa, eu não poderei usar um resistor aqui porque a corrente é muito alta para carregar ou descarregar o capacitor. Modo de falar, carregar ou descarregar. Ele nunca vai se carregar completamente e nem descarregar completamente, senão gera distorção.